Olá, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. É isso aí, mais uma. Eu acho que já estamos na 53ª ou 54ª, se não errei nas minhas contas. Estamos aí já. Essa pandemia colocou a gente para fazer live, estamos na live. É isso aí, olha, Robertson Veronese aqui já, que beleza. Seja bem-vindo, meu querido amigo Robertson Veronese. Hoje também vou ter a oportunidade de conversar com outro amigo aqui, que é o Rodrigo Eno, que é arquiteto, é design. Vamos falar sobre a questão do design, dos projetos, dos bares e restaurantes aí, dentro daquilo que a gente está chamando aí de novo normal, né? Essa nova realidade que está sendo colocada pela pandemia e está atacando frontemente aí os bares e restaurantes. Aí, Robertson, hi também para você, meu querido. E vamos aqui já, Rodrigo já está aqui, o arquiteto, design, e já vamos começar daqui a pouquinho, já conversar esse papo aí muito legal, muito bacana. Olá. Fala, meu querido, beleza? Tudo certo? Como está você? Tudo tranquilo aí, tô ouvindo bem aí. Meu cabelo tá melhor agora? Olha, eu tô vendo, na verdade, é só sua testa, não tô vendo seu cabelo. Tá? Ei, caramba, peraí, então eu vou me afastar um pouco. Não, tá lindo, cara, tá bom. A minha testa tá tão grande, cara, que tô pensando em vender anúncio aqui pra ver se eu ganho dinheiro, viu? Na testa. Porque, ó, dá um outdoor bonito aqui. Os pop-up aí. Eu vou chamar você de Rodrigo Eno, porque hoje eu preciso manter uma certa formalidade, certo, seu Rodrigo? Não, tranquilo, fique à vontade. E como a gente sempre faz aqui na nossa live do Parlamento Aberto, né? A gente sempre começa passando um pouco, enquanto o pessoal vai chegando aí, já vi que tem alguns, inclusive o Robert já está por aqui, a minha mãe acabou de entrar também, seja bem-vinda, mãe. Vou passando um pouco da conjuntura do coronavírus em Piracicaba, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, tá? E a prefeitura, ela divulgou agora às 4 horas da tarde, o novo radar do coronavírus, né? Foram 141 novos casos positivados de ontem para hoje. Piracicaba tem 2.858 casos confirmados de coronavírus, então estamos aí caminhando para 3.000 casos em Piracicaba. Sendo que desses casos, 1.004 pessoas estão em tratamento. E quando é tratamento, senhor Rodrigo Eno, fala o seguinte, tanto da rede pública quanto privada, tem aí, dentro desse tratamento, as pessoas que se tratam em casa, mas tem também as pessoas que estão tratando em UTIs e também em leitos de enfermaria, que são aí de acordo com a necessidade do paciente. E também ainda existem 816 casos suspeitos na cidade, sendo que até agora 1.761 pessoas se recuperaram da doença, e a gente sempre informa aqui também para ressaltar esse lado positivo das pessoas que saram, de todo o tratamento que é desenvolvido. Então isso também é importante a gente relatar aqui. Infelizmente, de ontem para hoje também foi registrado mais um óbito, tá? Um senhor de 78 anos que estava internado no hospital regional aqui, Zilda Arnes, em Piracicaba, e veio falecendo por conta do coronavírus. E uma notícia que é importante a gente passar, ela é uma notícia velha, porque é de ontem, né? Mas ela vale hoje porque ela vai começar a valer realmente amanhã, né? O governador do estado de São Paulo, João Dória, ele anunciou que a partir de agora serão aplicadas multas de R$500 para os cidadãos que forem flagrados sem máscara em espaços públicos. Além disso, os estabelecimentos comerciais serão multados em R$5.000 por cada pessoa que estiver sem a proteção. E a medida entra em vigor a partir de amanhã, tá? A fiscalização vai ser feita pelos órgãos de vigilância sanitária do Estado e dos municípios. Inclusive, tem um decreto já publicado no Diário Oficial do Estado para esclarecer como vai ser toda essa situação. E também o governador divulgou um número que eu não consegui encontrar como eles mediram isso, tá? Mas ele diz aqui que 97% das pessoas na capital São Paulo, né, no capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, estão usando máscara, na média,
né? 97% das pessoas utilizam, e na média do estado é 93%. Eu não sei necessariamente explicar como a metodologia dessa pesquisa, mas o governador que divulgou, então eles estão fazendo essa campanha aí de divulgação da questão da máscara para aumentar aí, sobretudo na questão aí de algumas regiões como Piracicaba, que estava na fase 2, voltou para a fase 1, então tem toda essa campanha que eles estão aí ressaltando. E também lembrar aqui, né, que tem um canal de denúncias, o 0800 771 3541, que é do governo do estado também, para denúncias aí de pessoas que não estão respeitando as regras da pandemia. E eu estou vendo aqui que a Sabrina Scarpari mandou aqui já que vai dar certo. Por quê, né, gente? Essa live nossa aqui, ela é o resultado, né? Inclusive, vale anunciar, né? A gente tinha anunciado que hoje seria o vereador Ari Camargo Pedroso. Só que, como ele é médico também, teve uma cirurgia de última hora aí, que foi marcada ontem, então eu acabei, pela amizade que eu tenho com o Rodrigo Eno, dizendo para ele, a gente estava querendo marcar a nossa live, então vamos aproveitar agora, né? E na semana passada, ele tentou com a Sabrina Scarpari na quarta e na sexta, mas tiveram um problema aí de conexão, como é normal, eu já tive aqui também, já tive lives que eu não consegui fazer, é algo natural, mas eu falei para a Sabrina, Rodrigo, que eu ia dedicar essa live à Sabrina Scarpari, que é nossa amiga em comum, minha colega de profissão, minha colega de classe, inclusive, e mais ainda, colega de púlpito, porque nós somos oradores juntos da nossa turma. Só que tem um abraço, uma base, como eu tenho uma boa relação com a Sabrina, então gosto muito do trabalho dela, que ela faz ali. Então aqui eu dedico essa live à minha querida amiga Sabrina Scarpari. E vamos entrar no nosso assunto, para não tardar muito. Antes da gente entrar no aspecto aí de desenhos, de projetos e tudo mais, eu queria trazer um número aqui para a gente começar a conversar sobre isso. Né? A Associação Nacional de Restaurantes, ela apontou que 72% das empresas desse setor já promoveram demissões. É em torno de 1.200.000 pessoas que perderam emprego no período da pandemia. Você que é um cara que tem muito contato por conta do seu trabalho de arquitetura, com donos de bares, com donos de restaurantes, fala um pouquinho o que você viu até agora na situação da pandemia, qual que é o clima desse setor, que, como a gente sabe, foi aí, junto com o setor artístico, com o turismo, frontalmente atingido pela pandemia. Bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, um beijão para Sabrina também, que aí, legal que agora está indo ainda live aí, nós vamos ainda fazer outra ainda também com a Sabrina. Bom, o que eu tenho visto, assim, pelo menos aqui em Piracicaba, realmente já tem casos de bares e restaurantes que estão fechando, né? Ainda não, pelo menos pelo que eu estou sentindo, eu tenho conversado com o pessoal, ainda não é um número grande em relação, por exemplo, ao que eu tenho visto sendo divulgado no Rio e em São Paulo, né? O que acontece é que, por exemplo, tem muitos bares e restaurantes, quer dizer, na verdade, inclusive depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que tá conseguindo funcionar no delivery, né? Então, normalmente o pessoal, né, ou vamos falar assim, as equipes que estão relacionadas à parte da cozinha, eles ainda estão conseguindo segurar. Mas, por exemplo, muitos profissionais da área do salão, né, que normalmente são garçom, vamos falar assim, bartender, esse pessoal que realmente lida com o público, realmente, vamos dizer assim, não estão podendo trabalhar, né? Então, acho que durante alguns meses, acho que muitos bares e restaurantes tentaram ainda segurar, e também tem a questão que muitos são, vamos falar assim, são contratados temporários, né? São, vamos dizer, freelas, né? Não é então, realmente é difícil, eu acho que, realmente segurar, né? Então, isso infelizmente, é uma realidade, e isso, eu acho que não só, né, para agora, eu acho que com o tempo também ainda vai demorar um pouco até, mesmo com a retomada, até por conta de uma série de restrições no começo, né? Tem a questão das restrições em relação à quantidade de pessoas a frequentar, que vai diminuir a capacidade, que isso também vai ajudar
também a não retomar de uma vez, e também tem a própria questão do público, né? O público, acho que no começo ainda vai estar muito receoso, né? Enfim, vai demorar um tempo para ter uma segurança para estar frequentando esses espaços, né? Com certeza, realmente. Isso que você colocou do público, né? Eu já entrevistei pessoas do setor cultural, pessoal que faz shows, concertos e tudo mais, e também estão nessa pegada, entendendo que 2020, para esse público, para esse setor, basicamente já foi, né? No sentido assim, vai ser difícil você recuperar as perdas, vai ser difícil até cumprir temporadas, enfim. Eu acho que para os bares e restaurantes a coisa vai bem nessa questão, justamente porque você tem toda a necessidade aí da volta das fases, né? Da melhora aí da questão da pandemia, e ao mesmo tempo você vai ter o receio, as pessoas vão ficar com medo e tal. Mas aí a gente teve na semana passada talvez uma luz no fim do túnel, e que eu vou trazer para nós aqui. Eu sei que é uma conjuntura da capital paulista, não é nossa exatamente. Piracicaba voltou para a fase 1, para a gente pensar em abrir bar presencialmente ainda só na fase 3, né, dentro desse plano de retomada. O que você viu nessa possibilidade ali que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele sugeriu, né, ele tem conversado com entidades, como que é possível se dar essa reabertura, e o que isso vai influenciar em toda, né, aí entrando no nosso tema, em todo o desenho, né, para que até essa desconfiança que você colocou seja dirimida, seja amenizada, né, diante do público e do consumidor. Bom, em São Paulo, né, eles agora foram para a fase 3, né, como você comentou. Provavelmente muitas das medidas que vão ser tomadas lá devem se replicar em todo o estado, conforme as cidades forem chegando nessa fase 3 aí, depois vem a fase 4 também. O que eu tenho visto, assim, eles ainda não soltaram ainda as regras, né? Está sendo discutido isso, eles estão soltando já várias informações. A Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela já vem criando um material e já vem tendo um diálogo com os poderes públicos já desde o começo da pandemia, né? Então, ela, inclusive no site dela é bem bacana, eles soltaram uma cartilha, né? Isso mesmo antes de ter regras, que deve servir, inclusive, como base, né? Para essas restrições aí que irão vir agora com o Bruno Covas. Algumas coisas, assim, que inclusive já vinham dessa cartilha, por exemplo, o distanciamento de mesas, né? Por exemplo, nos locais, por exemplo, na parte do salão, né? Então, eles recomendam um distanciamento de mesa de 2 metros entre as mesas e de mais ou menos de 1 metro entre as cadeiras, né? Com as pessoas sentadas, né? Então, isso já vinha da cartilha e provavelmente já está sendo anunciada, que provavelmente vai ser uma das regras. A questão da capacidade, né? Que deve começar com 40% mais ou menos a capacidade do salão, né, do espaço. E aí tem algumas recomendações que estão mais ligadas, assim, por enquanto são recomendações e a gente ainda não sabe como que isso vai ser quando tiver as regras, que, por exemplo, que dê prioridade para os espaços abertos, né? Então, a princípio, pelo que eu estou vendo, ainda não está restringindo a espaço interno, apenas tem essa questão de priorizar a área externa. Por exemplo, tem alguns países que já começaram com restrição que só podia ter mesas do lado externo. Então, aqui, pelo menos por enquanto, pelo que eu já li aí, ainda não se falou, não falou isso, até porque tem muitos bares e restaurantes que não têm essa possibilidade, né? Inclusive já existe um movimento, principalmente em São Paulo, que é capaz de refletir aqui também, para que haja uma liberação maior em relação ao uso das calçadas, por exemplo, para as mesas, enfim, porque muitos lugares não tem, por exemplo, não tem um quintal, não tem uma varanda, não tem uma área aberta, então, principalmente, por exemplo, em São Paulo, no centro, então já existe um movimento para que seja liberado, para que abra a possibilidade de colocar mais mesas. Tem lugar que nem pode colocar mesa na calçada, né? Enfim.
Isso é uma das coisas. Existe também a questão realmente dos procedimentos, né? Por exemplo, de estar sempre ter o uso de máscara por todos os funcionários, das pessoas entrarem usando máscara. Pelo que eu estou entendendo também, a ideia é que o pessoal que, por exemplo, você é obrigado a usar máscara dentro do bar do restaurante e só retirar a máscara quando estiver na mesa para comer, né? Vamos falar assim, para comer, né? Ou para consumir, enfim, né? Só que ainda isso também por enquanto, está sendo especulado, não sei como é que vai funcionar isso em prática, né? Pelo que eu vi, tem alguns países que usaram essa medida de realmente, se você sair, se eu levantar para ir no banheiro, por exemplo, para ir no caixa, você tem que colocar a máscara, você não pode ficar sem a máscara, né? Então, que é justamente seguindo aí as recomendações já de todos os espaços comerciais, você está sempre com máscara, né? Obviamente, para comer, né? Para consumir, você vai ter que vai ter que retirar a máscara. Então, tem várias coisas que realmente são, principalmente questão de procedimentos, que vai muito também do diálogo do restaurante, do bar, né, com o público, e realmente está despertando para que as pessoas sigam, né, essas recomendações e tudo mais, né. Tem a questão do uso do álcool em gel, ainda não se fala se vai precisar ter em todas as mesas, né, mas isso já é uma recomendação para que tenha em pontos estratégicos realmente, então, por exemplo, no balcão, na entrada perto do caixa, na entrada do banheiro, enfim, em vários lugares. Não necessariamente precisa ter em todas as mesas, pelo menos por enquanto, isso é uma recomendação, ainda não se fala se vai ser uma regra ou não, né? Então, isso são algumas das coisas vamos falar assim, algumas das regras que possivelmente vão estar entrando aí, né, que já está se falando na prefeitura lá em São Paulo e deve repetir aqui assim que a gente chegar na fase 3, né? Perfeito. Estamos tendo aqui umas participações aqui, várias pessoas conhecidas aqui. A Dani entrou aqui, eu vi, a Flávia, minha esposa, também entrou aqui. O Spock, inclusive, uma pergunta, mas antes da pergunta do Spock, eu quero pegar um gancho no que você falou sobre 2 aspectos. O primeiro, que eu gostaria que você colocasse, que eu achei muito importante, é que, assim, é lógico que há bares, há restaurantes, e restaurantes, cada um tem a sua estrutura, cada um trabalha de uma forma. Então, como você colocou, a Helena também está aqui, seja bem-vinda, Helena. Então, assim, é claro, você tem um salão com 500 metros quadrados, o outro vai ter um salão de 100 metros quadrados, um vai ter uma área interna de 200 metros quadrados com uma área externa de 300 metros quadrados, o outro vai ter só uma área interna de 100 metros quadrados. Enfim, você tem toda uma questão aí de características, e aí eu queria entrar nessa questão que você colocou, desse movimento para aproveitar a área externa, né? O que é, na verdade, esse movimento, quais são os entraves dele, e também se não há um risco de, dentro desse retorno dos bares, você acabar tendo, assim, uma linha de corte em que os pequenos vão ter mais dificuldades do que os grandes, né? Quais são os riscos nesse sentido? A questão do uso externo, né? Por enquanto é uma recomendação e já, por exemplo, acho que naturalmente, independente disso depois virar uma regra ou não, né, de ser obrigado a só ter área externa ou não, eu acho que realmente vai ser o público vai buscar mais essa área externa, né? Então, realmente, quem tem, por exemplo, os bares e restaurantes que tem um salão maior, vão conseguir ter mais lugares por conta de ter uma área maior, né? Então realmente vai ter uma vantagem. Porém, né, isso não quer dizer que, porque realmente também se você tem um espaço maior, você vai ter um custo maior, eles dependem, porque realmente está muito ligado à capacidade. Então, eu acho que a área externa ela vai ser importante, né? Quem tem quintal, quem tem uma varanda descoberta, enfim, vai ser importante para isso, né? E uma das coisas também, que é até uma das restrições, é em relação ao horário, né?
Já tem se falado assim que, por exemplo, em São Paulo, vai trabalhar apenas com 6 horas, até 6 horas direto, né? Inclusive, uma das coisas que estava sendo conversado é que o pessoal, a Bracel, queria que fosse dividido em 2 turnos de 4 horas, né? Pudesse ser dividido, porque, por exemplo, aí o restaurante consegue servir tanto no almoço como no jantar, né? Mas, por enquanto, a restrição é que seja 6 horas. Então, por exemplo, algumas coisas vão trabalhar... Porque qual que é o grande... Sempre foi um dos empecilhos, vamos dizer assim, para uso, por exemplo, de calçada, para bares e restaurantes. Principalmente restaurante, né? Principalmente bar. É por conta de barulho, né? Com a vizinhança, né? Por conta de você ter muita gente conversando, você acaba fazendo barulho, você tem questão de vizinhos, né? E eu acho que isso vai influenciar nos horários dos bares e dos restaurantes também. Então, a partir do momento também que você poder usar a área externa, com certeza vai ter um horário, vai ter que começar mais cedo e terminar mais cedo, né? Isso já é uma tendência. Inclusive, se fala muito, por exemplo, em São Paulo, de questão de horário, que é uma tendência que, né, que o pessoal fala que realmente os bares e os restaurantes vão fechar mais cedo. Não só por conta da restrição, mas naturalmente, porque o que acontece? Muitos dos bares, principalmente bares, o pessoal ia até por conta daquela coisa de saideira, para ir depois para uma boate, para uma casa de show. Como esse setor de eventos, boate, casa de show, vamos dizer assim, vão ser uma das últimas coisas a poderem abrir, né, por conta de diversas particularidades, até do formato do negócio, né? Não tem como você fazer um show com várias pessoas, com distanciamento, enfim, isso daí realmente é um formato que futuramente que vai estar funcionando. Então, vai ser uma tendência realmente o pessoal ir para o bar, ficar menos tempo e ir embora mais cedo, né? Então, uma das coisas que o pessoal realmente fala em poder voltar a usar a calçada, poder usar mais a calçada para colocar mesas, é justamente por isso. Logicamente que continua a ideia de tem que ter o distanciamento das mesas, né? Isso vai ter que manter, por conta também não é porque está na área externa, quer dizer que você não tem, né? O distanciamento continua sendo importante, né? Perfeito. E outra coisa, pegando o gancho ainda na sua resposta inicial, estamos aqui com várias participações, cara. Depois eu já vou falar, que nem, por exemplo, o Spock colocou uma questão bem, claro, que vai ser proporcional entre os grandes e os bares grandes e os menores, e ele está colocando que a vantagem, com certeza, vai ser a área aberta, não tenho dúvida em relação a isso, né? Mas uma coisa que eu queria puxar de gancho daquilo que você falou, só para a gente buscar algumas referências, você citou outros países, né? E aí eu queria, como a gente, no Brasil, a gente pegou, vamos dizer assim, a pandemia, ela já bem avançada em outros países, sobretudo na Europa, na Itália, né, que teve toda aquela questão, aquela comoção, inclusive, em torno da Itália, na Espanha, né, a própria países, por exemplo, como a Alemanha, que conseguiu, mesmo tendo impacto no início, eles conseguiram se organizar e a pandemia não foi tão profunda lá como foi nesses outros países que eu citei. Mas quais são as experiências de países aí que você tem visto e que tem sido soluções que daria para pensar em adaptar para cá? Bom, nos outros países, na grande maioria, ainda também eles estão voltando aos poucos, né? Por exemplo, tem países que, até estava vendo, por exemplo, a Itália e a França, eles ainda nem voltaram, eles vão voltar agora pro dia 2, dia 3, só alguns lugares, alguns estados, também vai depender muito de cada região, assim como aqui no Brasil, né, vai depender de cada região. Às vezes a gente vê alguns anúncios que já estão funcionando e tal, mas no geral eles ainda estão voltando, eles nem voltaram direito, né? Muitos nem voltaram. O que acontece assim, tem alguns países, que nem por exemplo a Espanha, que numa primeira fase só liberaram a área externa. Então não tem essa possibilidade de você ter mesa na área interna, né? Então é só área externa. Inclusive lá você tem muito essa questão do uso externo, inclusive lá já normalmente, por exemplo, na Espanha já normalmente você já tinha, inclusive, um custo maior, até quando você ia num bar, num restaurante que fosse do lado de fora, era mais caro que você pagava a porcentagem, por exemplo, do que você ia consumir do que dentro do salão,
ou na barra, que eles falavam, né, que era no balcão. Então, já existia essa diferenciação e lá, então eles já tinham setorizado, realmente são serviços diferentes, então lá a área externa eles já estão voltando só com a área externa, a área interna ainda não estão funcionando, né? Muitos dos bares, assim, ainda a maioria estão fechados, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi em Hong Kong, que, por exemplo, lá as mesas, independente da capacidade, mas as mesas, inicialmente, elas poderiam ter 4 pessoas, no máximo 4 pessoas em cada mesa, né? E aí, com o tempo, eles já passaram para 8 pessoas, né? Aqui no Brasil ainda não se fala nisso, fala só capacidade do salão. Se você, né, juntar uma turma com 20 pessoas e tiver a capacidade permitida, você pode juntar 20 pessoas na mesa, né? Enfim, isso daí ainda é uma coisa que não chegou nesse detalhamento. Mas, por exemplo, em Hong Kong já tem isso. Quer dizer, ainda não é possível você juntar mais que 8 pessoas na mesma mesa, né? Então, são por exemplo, alguns exemplos do que está sendo feito. Uma coisa também que eu vi, por exemplo, na Alemanha, eles estão fazendo... Depois, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre reserva, que vai ser uma tendência também o pessoal fazer reserva, né? Antecipada, né? E lá eles já fazem todo um cadastro com a pessoa que está reservando a mesa, inclusive com o nome, né? E as informações de todos que vão estar na mesa. Porque caso aconteça de alguém, depois com um tempo, ficarem sabendo que alguém está infectado, eles conseguem entrar em contato com todas as pessoas que estavam na mesa, nas mesas em volta, para poder estar avisando, para poder realmente ter esse controle do pessoal estar buscando fazer teste, enfim. É uma forma de controle, né? Logicamente, sei lá, isso acho que no Brasil é um pouco mais... tudo mais complexo, né, ter esse controle, mas isso é uma coisa que estão fazendo, por exemplo, na Alemanha, né, que eu achei bem interessante, né, essa preocupação realmente de estar fazendo isso. Perfeito. Realmente, a gente tem aqui no Brasil, lógico que é outro comportamento, né, enfim, o Spock está colocando aqui, né, nessas regras de bares e restaurantes reabertos, se será obrigatório o uso de máscara, porque beber e comer sem máscara será meio fake. Ou como o Rodrigo já colocou, eu vou responder aqui. É claro que as regras, tanto de higiene quanto de uso de máscara, ela vai persistir, né? É evidente. E aí vale também um pouco do bom senso, né, gente? Vamos também, assim, às vezes, ficar pensando muito em regra, em lei, né? O bom senso também, ele resolve um monte de coisa, né, Rodrigo? Com certeza. Não, e falando uma das regras, que eu acho que isso é legal falar, que eu não tinha comentado, é que inicialmente não vai poder ter música ao vivo nos bares e restaurantes, né? Não vai poder ter... No começo estava falando até de não ter música, né? Mas de não ter música ao vivo e que o pessoal não pode interagir com a música. Ou seja, não é para o pessoal ficar levantando e dançando. Que inclusive está se falando que o consumo, tanto em bares como em restaurante, isso na verdade a gente pode entrar mais na parte de bar, né? Porque restaurante o pessoal vai consumir sentado mesmo. Mas que só pode consumir sentado no seu lugar. Não pode estar de pé consumindo. Então, isso é uma forma também de você ter um controle de quem está de pé. Realmente, se a pessoa está de pé, ela tem que estar de máscara, vamos dizer assim. É porque ela está indo para algum lugar. Não é para ela ficar de pé conversando, zanzando, enfim. E muito menos dançando, né? Por enquanto, sem dança. É uma pena que não vai poder ter a dança por enquanto, né? A Helena... Só no dedinho, vai ser só no dedinho na mesa. Só no dedinho, né? Na mesa. Então é isso aí. A Helena colocou uma coisa aqui muito interessante. Ela falou assim: eu imagino também que as pessoas não vão querer ficar na área fechada de estabelecimentos, fazendo com que a calçada fique mais concorrida. E aí corrobora um pouco com o que você falou sobre aí as regras né, que já a área externa, né, já é mais concorrida. E aqui eu costumo brincar que é o triunfo do fumódromo, né, cara? Todo mundo reclama de cigarro, mas tá todo mundo querendo ficar lá no fumódromo, porque é gostoso, porque é ao ar livre, né? Então, assim, é o triunfo do fumódromo. A Sabrina tá falando assim, a live não deu pau. Calma, Sabrina, calma, tem meia hora ainda.
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que quem está aqui com a gente também é a Thalita. Oi, Thalita, tudo bem? Mandando aqui a Ilea, isso? Ilea Namauesa, isso? Desculpa, eu não consegui ler o nome correto aqui, mas enfim. Agora, a gente está falando de regras e você colocou, eu vou falar sobre a questão da mudança no comportamento, né? Que você tinha falado ali, que é um assunto que a gente tem que entrar também, mas antes de chegar lá, o Rafael Ballarin está aqui também, olha que ilustre presença. Rafael Ballarin aqui, grande bala. Assim, as mudanças que você imagina dentro dessas regras, quais são as exigências do ponto de vista arquitetônico dos espaços mesmo, do desenho? Existem grandes mudanças a serem feitas? É lógico que, basicamente, uma estrutura de bar tem sido a mesma há quase 400 anos, né? É um balcão, são as mesas, né? Onde faz a cozinha, onde tira o chopp, pega a cerveja, pega a bebida, faz o drink e tal. Estruturalmente, ele vamos dizer, uma estrutura consolidada, é uma tecnologia acabada, um bar, né? Mas que tipo de desafios que tem aí para a questão arquitetônica? Olha, acho que uma das primeiras coisas é em relação ao salão, né? Realmente, daqui para frente, a gente vai ter que, através de um bom projeto aí de layout, a gente vai conseguir distribuir melhor as mesas, né, com as cadeiras dentro do salão, para aproveitar, porque assim, né, queira ou não queira, o proprietário quer o máximo de lugar possível, por conta que é o ticket ali que está entrando. Então, a gente vai ter que aproveitar melhor esse espaço já existente para esses para esse salão, e realmente um desenho de uma distribuição inteligente no layout, ela vai fazer a diferença, né? Uma das coisas que vinha sendo tendência, e talvez agora tenha que dar uma segurada em relação às mesas compartilhadas, que é uma coisa que já vinha de bares e restaurantes. Logicamente, a gente vai ter que dividir os espaços, os lugares, né? Tipo, não vai poder ocupar 100%, mas então isso são algumas coisas relacionadas por exemplo, ao que tem hoje, né? Com certeza os novos bares e restaurantes vão começar a ter um olho maior, uma preocupação maior na hora de, por exemplo, buscar um salão para alugar um espaço que tenha mais área aberta, né? Realmente que vai ter essa mudança. Então, se antes a gente tinha uma busca aquele ambiente menor, mais aconchegante, que ele já vinha de bares, restaurantes, hamburguerias, aquela coisa meio de bistrô, mais apertadinho, todo mundo junto. Agora vai buscar um espaço que tenha, mesmo sendo pequeno, mas que tenha um quintal, que tenha uma área aberta maior. Então, isso já vai ser uma busca já na hora de realmente de buscar o imóvel que vai ser instalado aí, o bar e o restaurante, né? Outra coisa que acho que vai mudar bastante, né? A importância do delivery, que já está sendo hoje, a importância do delivery para os negócios, né? Então, a gente vai ter uma importância maior no delivery, então a cozinha do delivery vai ser muito importante. Tanto na parte vamos falar assim, de ser visual, do pessoal enxergar, às vezes até da rua, que ali funciona um delivery bacana tal, até como vamos dizer, como um marketing, né? Como um atrativo, como o próprio funcionamento, né? Porque dentro há uma tendência que já vinha, né? Já vinha crescendo bastante o delivery, e eu acho que com a pandemia reforçou mais ainda, né? Se antes o delivery ele correspondia a 10, 20% do custo, né? Do custo não, do faturamento do negócio, hoje está sendo 100% porque é a única forma que dá para vender, né? Ou takeaway, né? Que é para você retirar, né? Ou o famoso drive-thru também para passar para retirar, ou o formato realmente de delivery. Então, o que vai mudar, né? A gente vai começar, a ideia é que comece a ter mais restaurantes com a cozinha voltada para a fachada. Então, por exemplo, com uma janela de passagem de comida, que é uma coisa que já tem muito em São Paulo, por exemplo, e nos Estados Unidos, em outros lugares, com ligação direto para a rua. Então, se antes a gente jogava a cozinha lá para o fundo, agora a tendência é que a cozinha ela fique mais próxima possível da entrada, ou da fachada mesmo, da rua.
para que a pessoa que não quiser ficar no restaurante, não quiser ficar no bar, até por conta de segurança, e ela quiser só retirar o lanche dela, enfim, só retirar o produto dela, ela pode ir lá, vai ter a janelinha lá, ela vai lá, paga, retira e vai embora. Né? Ou mesmo até para o delivery, porque como o delivery vai ter uma, vamos dizer assim, vai ter um fluxo maior, então a gente pensar no lugar onde que, por exemplo, o pessoal, os entregadores vão ficar aguardando para ter para ter um dinamismo melhor, uma fluidez maior, né? Então isso tudo vai ser muito bem pensado, porque o papel do delivery do takeaway, ele vai ser, sei lá, voltando ao normal, se fala que vai ser corresponder a 50% do faturamento, até mais, até pensando no fato de dentro do próprio bar e do restaurante, a gente vai ter, como a gente vai ter, nós iremos ter um consumo menor, porque a capacidade vai diminuir, então para compensar essa capacidade vai ser importante isso. Então, o espaço vai mudar nesse sentido. Logicamente que o que existe hoje vai ter que ser adaptado, né? Mas assim, vai ser uma tendência para os novos bares, os novos restaurantes que vão estar surgindo, né? Perfeito. Cara, o pessoal está entrando aqui comentando e fazendo piada, né? Eu queria só registrar aqui, a minha mãe entrou aqui e ela falou assim, saudades dos hambúrgueres, né, meu filho? É porque vocês não sabem, mas o pessoal que conhece sabe que o Rodrigo Eno, além de arquiteto, ele é DJ também, e é um hambúrguer aí, de mão cheia aí, sabe fazer um hambúrguer muito perfeito, já fez algumas vezes lá em casa, inclusive dá saudade mesmo, viu, mãe? Com certeza. E o Juliano Maestro, né, meu querido amigo Juliano Maestro, mandando a piadinha dele de sempre aqui, que se vender chopp de metro, resolve o problema do distanciamento, isolamento social. Mas isso é só para querer tirar a gente do... Essa é boa. Essa é boa, né? Mas gostei dessa questão você falou aí da cozinha na frente, né, cara? Eu tive uma experiência aqui, eu costumo pedir pizza no delivery aqui perto de casa, né? E lá não tem salão, é só delivery, né? E aí, pedi uma pizza, tá, o cara veio, aí aquela coisa de querer saber como tá acontecendo na pandemia, o cara falou que lá tinha dobrado a quantidade de pizza, tava uma loucura, os caras, pô, tô até tendo que chamar mais ali entregador, porque tanto para quem pede por aplicativo, tanto para quem liga lá, para quem passa a pegar. Então, realmente, essa é uma tendência mesmo que, né, deve vir para ficar, né? E aí, aproveitando de falar em tendência, agora, quais os efeitos que você vê de tudo isso que nós estamos conversando no comportamento de quem vai num bar, né? Porque é aquela coisa, né? A gente vai num bar para, né, tomar uma cerveja, conversar, às vezes extravasar, enfim, né? Você que vive aí na noite tocando, você sabe que o pessoal vai para curtir, então a música quer dançar, enfim, tem música ao vivo. Dentro dessas restrições, o que você acha que vai ter de impacto no comportamento de quem vai para o bar, cara? Cara, e para o restaurante, né? Acho que uma das coisas é o horário, talvez mude um pouco o pessoal frequentar, por conta até porque os bares vão funcionar menos tempo, né? Vai ter restrição de horário e não vai ter, vamos falar assim, não vai ter um after, né? A pessoa não vai sair de lá para ir para outro bar, vai meio que tudo fechando no mesmo horário, porque a gente vai ter uma restrição maior em relação a isso, isso é uma das coisas. Segurar o pessoal, que acho que vai ser o grande, né? Opa, começou a travar uma cortada aqui, não sei se está ouvindo aí. Vai lá. Então tá. Agora tô. Então tá, deu uma travada no seu aí, mas eu tô vendo aqui. Bom, eu acho assim, para quem frequenta, acho que principalmente restaurante, eu acho que vai ser uma experiência muito mais, acho que o pessoal vai com um pouco mais de objetivo, assim, não vai lá só para passar o tempo, vai lá, vai consumir o que tem que consumir, vai ficar um tempo e vai embora, né? Eu acho que com o tempo também o pessoal vai acabar voltando a frequentar normalmente, mas eu acho que vai ser o fato de você ir para um bar, ir para um restaurante, vai voltar a ter aquela conexão, aquela ideia de evento, né?
Então o pessoal vai pensar melhor, realmente vai lá porque está afim de curtir o momento, ou para comemorar alguma coisa. Eu acho que inicialmente não vai ser o pessoal vai ter uma certa restrição de estar frequentando bar e restaurante assim todos os dias, né? Eu acho porque até por conta não só por conta das regras, né? Mas também por conta mesmo de se sentir à vontade. Logicamente, acho que uma das coisas que vai ser importante para o comportamento do pessoal é se sentir seguro. Acho que é a principal coisa, né? É sentir segurança. E eu acho que sentir seguro vai depender muito da comunicação do bar e do restaurante com o público, né? Então, tanto a comunicação via mídias sociais, assim como a comunicação no lugar de cartazes, de deixar bem claro todos os procedimentos que o bar e o restaurante tá tendo em relação à limpeza, em relação à cozinha, né, a exigência de uso de máscara. Isso tudo vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. Aí elas vão poder ficar mais, vão frequentar mais, vão ficar mais à vontade lá, né? Se ela entra no lugar, ela não vê nem, por exemplo, o funcionário usando a máscara, provavelmente ela não vai se sentir à vontade. E quem vai frequentar esse lugar que, por exemplo, que o dono não tá preocupado, que os funcionários não estão usando, vai ser quem também não está nem aí, quem não está se cuidando também. Então então acho que essa comunicação, acho que essa postura do proprietário do bar, do restaurante, dos funcionários vai ser muito importante para deixar o pessoal à vontade, realmente, e aí atrair quem realmente também preza por isso, né? Também preza por segurança, também vamos dizer assim, está prezando pelo próximo, né? Acho que a empatia, né, seria a palavra, né? É a palavra, acho que, do momento, né? Então, acho que isso daí é importante. Então, acho que esse comportamento vai mudar. Então, por exemplo, se realmente sabe que o bar, restaurante, o pessoal lá não está nem aí, e você tem uma preocupação maior, você não vai frequentar lá. Você vai pensar duas vezes. Você vai num lugar que você se sente seguro e que você vê que o pessoal lá realmente tem uma preocupação maior. Perfeito. O Spock colocou aqui, falou assim que o Murilo tá chorando as pitangas porque tá com saudade do Rodrigo Eno nas pistas aí. Não é só o Murilo, não, viu? Tem uma galera aí, ó. Posso citar vários nomes, começando por mim, né? Pois é. Tá, e música é uma coisa que vai demorar ainda um tempinho ainda pra gente ter aí. Isso é triste, né? DJ, isso é triste. Eu acho realmente isso é triste, né? A gente vai ainda ver muita live. Ainda vai ficar. E aí, falar aí também, acabei de ouvir aí a participação do querido Borges. O Borges está bem aí? Tá participando da live com você? O Borges está bem. O Borges? O Borges estava latindo agora há pouco aqui. Então. Porque eu estou de home office, né? Assim como a maioria das pessoas estão de home office, então enfiado aqui dentro do escritório aqui, o Borges estava latindo agora, acho que ocupou algum vizinho aqui. Bacana. Cara, em relação, né, a gente estava falando de estrutura, mudança e tal, e é lógico que economicamente várias áreas foi afetada, né? E como que está, então, em termos de demanda, a área de projetos, né, que você trabalha, né? Você tem é importante isso para o pessoal que não conhece muito o Rodrigo Eno, ele tem um trabalho muito forte dentro de fazer projetos para bares e restaurantes. Como que está isso aí? Tem gente buscando? O mercado mesmo, assim? Porque eu fico imaginando, né, cara? É um momento difícil para quem está pensando em investir, né? Até alguns conhecidos, pelo menos que eu tenho ouvido de que, agora que eu fiz um investimento, estava buscando retornar aquele investimento, você teve esse retrocesso. Como que está essa questão em termos dos projetos aí para bares e restaurantes? Você tem conversado? Como está esse mercado, cara? Então, está tendo algumas mudanças, sim, né? Inclusive no começo no começo da quarentena, da pandemia, quando ainda está tudo muito incerto, né? Quer dizer, continua incerto, mas acho que ainda existiu um pensamento de tipo, vamos esperar um pouco, que logo vai passar. Então, enquanto isso, vou segurar aqui o projeto, o investimento, vou dar uma segurada.
Aí o que está acontecendo é que já passou-se um tempo, o pessoal viu que isso, vamos lá, é o que a gente chama de novo normal, né? Vamos dizer assim... Que então, inclusive dá nome na nossa live. dá nome na nossa live. Então, assim, vai ter que se adaptando. Então, muitos já estão buscando, já estão procurando de novo, já está voltando, retomando, mas já com um pensamento diferente. Já, por exemplo, focando no delivery, né? Então, acho que por exemplo, tem casos que vem acontecendo justamente de bares, restaurantes que cresceram por conta do delivery, né? Que justamente o delivery cresceu e por isso está procurando, justamente já pensando numa expansão de quando voltar, porque se antes só funcionava salão e o delivery era, que eu tinha conversado, de 10%, 20%, agora ele virou metade ali, quer dizer, no momento está 100%, e quando voltar ao salão, você imagina que vai estar nos 50%. Então, para isso, já tem que preparar os espaços, né? Então, isso já tem vindo o pessoal procurando, né? Isso tá retomando aos poucos, tá acontecendo. Logicamente, tem muita gente que ainda está segurando, né? Até para ver o que vai acontecer, e isso não é só na parte de bares e restaurantes, eu acho que é no comércio em geral, né? Projetos residenciais também está acontecendo, mas a mesma coisa, está com cautela, aos poucos está voltando. Eu acho que agora já está voltando mais, né? Acho que os primeiros meses que o pessoal ficou um pouco mais retraído, né? E uma das atividades que eu faço, que eu trabalho também, que é a parte mais de design gráfico, de brand, de trabalhar justamente com identidade visual, comunicação, uma das coisas que está sendo muito importante no momento, porque é justamente, por exemplo, o estabelecimento comercial, que às vezes não tinha tanta essa preocupação, e hoje, por exemplo, para um delivery, está dependendo 100% das mídias sociais, né, para poder estar divulgando o seu trabalho, o seu serviço, né? Então, para isso, você tem que ter uma comunicação realmente que o público se identifique, né? Porque já que o público não consegue ir no bar, no teu restaurante, não consegue ver, por exemplo, como que é a arquitetura, como que é o local, ele depende dessa linguagem que é a digital, né, para poder se identificar ali, se sentir, vamos dizer assim, se sentir atraído, né, no meio de tantos deliveries e, enfim, tantos deliveries que surgiram, né, porque muitos restaurantes que não faziam delivery entraram, os que já vinham fazendo realmente cresceram. Eu acho que isso é uma coisa importante falar, porque quem já tem uma estrutura, porque a estrutura do delivery, ela é bem enxuta, né? Então, você fazendo bem feito, é uma coisa também que vai acontecer muito, é de surgir negócios só voltados para o delivery, né? Inclusive, uma tendência, acabei não comentando, que já vem lá aqui já tem, mas assim, já vem bastante forte lá em São Paulo, e isso vai expandir, são as cozinhas fantasmas, né? Que a gente chama, que são as dark kitchens. São cozinhas feitas exclusivamente para o delivery, né? E ela pode ser tanto um negócio novo, como ela pode ser uma extensão de um restaurante ou de um bar já existente, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes redes de grupos de restaurante montam uma cozinha fantasma só para atender o delivery, né? Normalmente até com cardápio, às vezes, próprio para o delivery, né? Então, isso é uma coisa que é uma tendência, né? De ter uma cozinha só para isso, né? Você já vê muito isso, você entra por exemplo, nesses aplicativos de entrega, você vê vários bares, restaurantes, na verdade mais restaurantes e lanchonetes que você nem imagina onde né, onde seja o lugar, tal, você nunca viu a cara, e às vezes é uma cozinha fantasma. Só que assim, existe uma diferença, cozinha fantasma, daquela cozinha de fundo de quintal, né, aquela que ela faz em casa, né? Então, a ideia de uma cozinha fantasma é ela ter todas a segurança, toda um equipamento ali, todo um layout, uma coisa pensada como uma cozinha de um bar e restaurante normal, só que realmente só atendendo para o delivery. Normalmente o pessoal não tem nem o takeaway, não tem nem como se retirar, e funciona exclusivamente inclusive muitas vezes só pelo aplicativo, né? Eu ia comentar com você a hora que você falou, porque é o seguinte, para mim, essa questão que você falou das dark kitchens, né, a cozinha fantasma e tal, eu acho que o nome não é muito bom, né, cara? Você acabou de falar ali que há uma tendência das pessoas mostrarem a cozinha, né, dentro de um novo desenho dos negócios,
E quando você fala em cozinha fantasma, parece que você está justamente fazendo o contrário, né? Mas é o termo, explica, né? explica um pouco melhor como seria para você, né, divulgar isso que chama de cozinha fantasma, dark kitchen e tal, divulgar de uma forma que mostre a qualidade, que como você colocou aí, não seja cozinha de fundo de quintal, né? Só para a gente deixar isso esclarecido aqui, para não parecer uma contradição, né? Porque nós estamos falando aqui em estrutura de negócio, né? Isso, as dark kitchens, mas a ideia é essa mesmo de ser cozinha obscura, né? Você não sabe onde é a cozinha, não tem... Começou isso nos Estados Unidos, né? O pessoal normalmente usava containers, inclusive muitas vezes até sem janela, tudo preparado, mas só realmente para delivery, né? O que vai mudar de uma cozinha fundo de quintal, que o cara está fazendo lá na casa dele, entregando para uma cozinha dessa, assim, infelizmente ainda a gente não consegue ter um controle de fiscalização. Isso aí até uma matéria que eu estava lendo em São Paulo, assim, é difícil, né? Até porque os aplicativos não se preocupam muito em ter vamos falar assim, essa preocupação. Só que assim, tem coisas que não adianta. Com o tempo, a diferença é em relação à qualidade do produto, né, que você está entregando, né, a segurança, quer dizer, a pessoa realmente comer, não passar mal, sentir bem, gostar, não sei o quê, e está sempre buscando. Eu acho que isso daí que é a questão da busca pela excelência, né, do produto. Eu acho que isso é o que vai diferenciar, né? E se você tem uma cozinha bem equipada, bem montada, né, não precisa nem ser uns equipamentos caros, mas com uma coisa bem montada, inclusive para ter uma racionalidade melhor ali, para aproveitar o espaço, para ser uma coisa bem funcional, isso vai fazer a diferença depois a longo prazo, com o tempo, né? Então, você às vezes vê, muitas vezes já tem aplicativo, eu tenho acompanhado, sou um consumidor de aplicativo, pego bastante coisa de delivery, eu vejo que, por exemplo, muitas lanchonetes e restaurantes que, até mesmo no começo da pandemia, surgiram, depois de um mês já não estavam mais lá, né? Não aguentaram, ou você vê lá sua reclamação, e porque isso, assim, hoje em dia, justamente até por conta dos aplicativos, é um contato muito direto. Se o negócio chega mal embalado, com embalagem ruim, chega frio, atrasa, ou não é bom, pô, o pessoal não perde tempo, vai lá, reclama, é uma opinião direta ali, e aí você tem uma concorrência grande, né? E aí não adianta você querer ganhar por preço nem nada, vai cair, né? E eu acho que o forte desse pessoal, por exemplo, que não tem uma base, não tem um espaço físico no sentido para atender o público, as mídias sociais, né? Hoje em dia não tem jeito, tipo, principalmente Instagram, né? Facebook ainda também é forte, às vezes até por YouTube, enfim, mas são as mídias sociais que vão trair, porque você tem que conquistar confiança. Então, a pessoa lá mostrar o produto, mostrar a cozinha, mostrar como está sendo feito, né? Não colocar só uma foto bonita ali no Photoshop, mas acho que isso daí faz uma ligação, isso vai fazer uma diferença, né? Então, existe, por exemplo, em São Paulo, tem como se fossem uns coworkings, né, de cozinha, né, que o pessoal trabalha várias empresas, vários negócios dentro da mesma cozinha, né, em horários diferentes, né, isso também vai possibilitar muita gente começar negócio sem um investimento tão alto, né. Então, eu acho que esse vai ser vamos dizer assim, que realmente é um negócio futuro que acho que vai encaixar bem para esse momento nosso, porque, logicamente, a gente sabe que está tendo a taxa de desemprego está crescendo, e uma das coisas que o pessoal acaba partindo vou começar, o cara sabe fazer hambúrguer, o cara sabe fazer bolo, sabe fazer isso, ele vai começar a fazer isso em casa para aumentar a renda, e numa dessa ele cria um baita do negócio. Só que, logicamente, tem que ser tudo pensado, não dá para ser só uma coisa fundo de quintal, porque senão você não tem, vamos dizer assim, uma consistência, né? Não aguenta. Uma hora vai estourar, uma hora vai falhar, né? Perfeito, Rodrigo. A Helena colocou assim, opa, eu faço essa comunicação aí, então com certeza você tem vários profissionais aqui de qualidade para fazer essa divulgação, mas eu estou estudando um MBA em marketing, né? E aí, numa aula, a gente estava falando sobre questão de confiabilidade, né? Enfim,
aquilo que as pessoas esperam do seu negócio e tudo mais, né? E aí, alguém falou assim lá na sala de bate-papo que muitas vezes a pessoa ela se vale por aquela estrutura nova de negócio, né? O que você estava colocando aí é uma estrutura nova de negócio que pode estar surgindo, que é uma tendência e tal. Mas isso não tira tudo aquilo que o negócio tem que ter, né? Que é uma boa apresentação, que é a qualidade no produto, que é a limpeza da cozinha, que, enfim, como você colocou, que eu acho muito importante, que é a comunicação ali do espaço mesmo, quando você chega, e, né, no caso, a gente hoje usar máscara, você vai ter um atendente sem máscara, isso vai comunicar também, isso vai dizer quem você é e vai trazer o público que você está dialogando, né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção que não é só o formato do negócio que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso, né? Não, são outras coisas também, né? Não, com certeza. Só para esclarecer. E, cara, estamos com... Fale. Não, inclusive um bom projeto de arquitetura, mesmo que seja uma cozinha, uma dark kitchen, né? Uma cozinha, né, fantasma, você ter um bom desenho de layout, que você vai distribuir bem os equipamentos, você vai pensar bem nisso daí, ela é importante, né? Porque a arquitetura, o projeto de arquitetura, ele não serve só para deixar o salão bonito, vamos dizer assim. Não é só decoração, não é só uma fachada bonita, né? Ele está relacionado a tudo isso, inclusive a funcionalidade, a racionalidade ali de toda a parte da cozinha, né? Inclusive atendendo toda a parte de vigilância sanitária, toda a parte realmente de proteção, enfim, de limpeza e tudo mais. 6 minutos já de live aqui. Deu uma travadinha quase terminando. Final, mas enfim. Deu uma travadinha. Não, mas eu escutei, eu consegui escutar você. Mas estamos aqui com 56 minutos, já com 57, e como você sabe, o Instagram ele corta quando dá 1 hora. Cara, queria agradecer demais a sua atenção, a sua disponibilidade, parabenizar por todo o seu trabalho, não só enquanto arquiteto também, mas todo o trabalho que você faz enquanto DJ também, que eu acho que, você estava vindo aí fazendo várias apresentações, então, cara, muito obrigado, muito além da nossa amizade aí, sua competência aí, trazer todo esse conhecimento para nós, para mim é uma satisfação enorme. Não, eu que agradeço aí mais uma vez aí pelo convite mesmo, cara, obrigado mesmo, legal estar passando isso, comunicando isso com o pessoal, agradeço aí todos os amigos, todas as pessoas aí que entraram também aí, essa oportunidade aí do Parlamento Aberto aí deu pra gente, aí deu pra mim tá falando aí um pouco. E valeu também a internet por não ter falhado hoje, pela conexão ter dado tudo certo. E, bom, é isso, só tenho a agradecer aí mesmo. E realmente quem quiser saber mais aí pode me procurar ali. Quem realmente está querendo abrir um negócio, precisa de um projeto, alguma coisa aí, só me procurar, né? Tem aí, me siga aí o @arquitetura aí no Instagram. E, bom, é isso aí. Vamos se proteger, pessoal, aí, que logo a gente está voltando aí com os bares aí, estamos podendo brindar aí a saúde, a amizade de todo mundo. E curtindo música, dançando. Curtindo música, dançando. Vai aos poucos, né? Mas tá bom, né? Um pouquinho vai. Só falta de poder já sentar numa mesa lá de bar, encontrar os amigos. Já é um primeiro passo, né? Aos poucos a gente vai voltando à nova normalidade, né? Pô, não vejo a hora, viu? Rodrigo, muito obrigado, cara, mais uma vez. Lembrando a todo mundo aqui que está acompanhando, que veio do perfil do Enner Arquitetura, siga o perfil do Parlamento Aberto, que a gente faz um trabalho de divulgação aí de transparência, participação popular, que é um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então, diariamente, a gente sempre coloca aí as questões que estão relacionadas ao Poder Legislativo. E, claro, você que veio do Parlamento Aberto, siga o Enner Arquitetura aí, saiba mais do trabalho que ele está desenvolvendo, faz um trabalho aí de excelência. Então, é muito bacana aí a gente criar essa rede aí de conhecidos, pessoas que sabem, tem várias qualidades aí. E lembrando que essa live aqui amanhã vai ter uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também o vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, e aí fica lá registrada essa live aí, essa conversa, e quem sabe aí a gente não se encontra em algum bar por aí qualquer dia desses. Logo, em breve, espero que seja em breve.
Estarei do seu lado pedindo música. Pode deixar. Valeu, Hugo, valeu. Obrigadão, cara. Beijão Tudo de pra bom, todo mundo viu? aí, valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.